é difícil, parar de beber exige, né? Exige um trabalho dele. É uma coisa banal que simplesmente, eu decidi que não vou mais beber, eu decidi que eu não vou mais usar camiseta preta, vou usar só outras cores, então eu vou lá e vou comprar camisetas de outras cores. Não é simples assim. Agora, tem uma segunda coisa, quando ele te diz que ele quer parar de beber, mas não tem forças, o que ele está te dizendo é, olha, eu até quero parar de beber, mas eu ainda não me sinto pronto no nível de enfrentar os desafios na jornada de parar de beber. A questão principal é o comprometimento, que fácil não é, claro que não é fácil, por isso que exige comprometimento. Mas quando dizer que não tem forças, é uma desculpa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é do quadro chamado Pergunta pro Vitor. É um tipo de lives que eu faço, né? Vídeos, transmissões ao vivo que eu faço, em que eu respondo perguntas em texto, nos comentários das pessoas que estão me assistindo aqui agora, sobre esse tema de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então você que vai assistir esse conteúdo no gravado, certamente existem perguntas que vão rolar aqui hoje que vão te ajudar, que vão também esclarecer talvez dúvidas ou vão te esclarecer aspectos no seu caminho para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Se você estiver assistindo ao vivo, você pode fazer essas perguntas ao vivo, né? Para saber quando acontece o Pergunta para o Vitor, para você poder participar ao vivo e fazer suas perguntas também. Atualmente está acontecendo sextas-feiras às 15 horas da tarde, horário de Brasília, mas é legal você ficar de olho aí, principalmente no meu Instagram, que é onde eu dou as atualizações, né? Ou se você está na minha lista de e-mails, se inscreveu para algum evento de algum lugar, você também recebe essas informações de quando será o próximo Pergunta para o Vitor, para você poder também mandar suas dúvidas para que eu responda para você. Doutor Vitor, meu marido está na segunda internação. Como eu posso cuidar de mim sem saber que vai dar certo? Tá, então como é que você pode cuidar de si na segunda internação para alcoolismo e ela quer saber como ela pode cuidar de si sem saber se vai dar certo? E eu vou te dizer, as chances, o que você acha que significa dar certo? Né? Primeiro critério, a gente tem que entender que o alcoolismo é uma doença crônica, quer dizer, uma doença que não tem, de repente a pessoa está curada e não tem mais alcoolismo. Não, existem cuidados a serem tomados para que a pessoa melhore, né? E dar certo significa então, vamos dizer assim, ele conseguir ficar sóbrio e manter essa sobriedade, né? Ter uma sobriedade sólida, quer dizer o quê? Ele se manter sóbrio a longo prazo, com pouca ou nenhuma, né, recaída. Não é mesmo? Talvez isso que você imagine ser dar certo. Aí, cuidar de si como é que você vai cuidar de si sem saber se vai dar certo? É o seguinte, quando a gente tem algo que é muito importante na nossa vida, vou te dar uma opinião. Quando nós temos algo que é muito importante na nossa vida e que causa ansiedade, né? Poxa, por ser importante muitas vezes, causa ansiedade. E aí a cabeça fica preocupada, né? Fica querendo saber, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, por ser importante, você fica preocupada, né? Agora, como é que é a melhor forma, eu acredito de você se cuidar de você? É você aprendendo como resolver esse problema. É você aprendendo o que você pode fazer, e tem muito que você pode fazer, para que a pessoa que você ama pare de beber e permaneça sóbria. Tem muita coisa que você pode fazer só com o seu relacionamento, só com a sua forma de se relacionar com o seu marido, para que diminua muito as chances dele precisar de uma outra internação, para que ele pare de beber, né? Então, o que eu te aconselharia de verdade é você usar o seu tempo, ou pelo menos parte do seu tempo, para aprender. Porque quando você dominar o que você tem que fazer, você vai perceber que você tem muito poder, você consegue influenciar ele a mudar. E conforme você vai sentindo, né, porque você aprendeu, você desenvolve essas habilidades, você tende a sentir mais segurança, né, no que você está fazendo e mais previsibilidade de como as coisas vão se encaminhar e conseguir levar as coisas para um lado melhor. Eu acredito que é a melhor forma, né? Simplesmente ignorar que a situação é ruim, né, que ele vai sair da internação e, poxa, o problema pode voltar, ainda mais porque a internação não é feita para resolver o alcoolismo. Não é porque ela não vai... Uma internação
que dá certo não significa que é uma internação que vai fazer a pessoa voltar e não beber mais. A internação ela tem um objetivo pontual, que pode sim ser necessária, se foi bem avaliada por uma equipe, por um médico especialista, né, um psiquiatra. Isso pode fazer parte de um plano de tratamento, mas isso não é a medida, não é tipo assim, você internou para tirar o apêndice. Ah, fulano internou para tirar uma pedra na vesícula, tirou a pedra na vesícula e vai embora, está melhorado. Não, o alcoolismo não é assim. A internação ela serve para diminuir a impulsividade, tirar de algum risco, né? Tá numa situação muito grave, para diminuir um pouco, para colocar num ambiente um pouco mais preservado, para a pessoa ter um pouco mais de condições de pensar sobre o que está acontecendo. Então, o mais importante do trabalho é feito depois da internação. No convívio com você, no jeito que você se relaciona com essa pessoa. Então o que eu te diria é isso, quanto mais você aprender sobre como fazer ele parar de beber, mais as chances de você se sentir mais tranquilo e conseguir até cuidar mais de você. E daí você vai ter a tranquilidade de saber que, porque fazer ele parar de beber não é o tempo todo, você ficar o tempo todo em cima dele, você ficar se preocupando o tempo todo. Né? Isso é coisa de quem não sabe o que fazer. Né? Quem não sabe o que fazer, atira para todo lado. Né? Se for pensar assim, um faixa branca numa arte marcial, pelo menos no jiu-jitsu, que é uma arte marcial que eu domino mais, o faixa branca é aquele que mais se cansa no treino, é aquele que mais se desgasta, sofre, sai cansado. Por quê? Porque como ele não sabe usar a técnica, ele vai na força bruta e ele atira para todo lado e se desgasta à toa, com um monte de atitudes, um monte de movimentos que não ajudaram ele a evoluir. Então, pode parecer que cansa muito mais, né? Mas o que cansa é você não saber como lidar com ele. Cuidar de si é você aprender a resolver esse problema, você aprender a lidar com o alcoolista. Se você estiver convivendo com essa pessoa, né? Porque isso vai te dar mais tranquilidade e segurança. Tá bom? Depois de 9 meses de internação, voltou a beber. Onde achar forças? Tá bom. Onde achar forças? Vitor, depois de 9 meses de internação, voltou a beber. Onde achar forças? Eu vou te dar real, tá? Eu vou te falar algo que talvez vai ser um pouco forte, mas é que eu acredito que vai te ajudar a dar forças. A primeira coisa é onde você vai achar forças? Na realidade. 90% do que tira a nossa força, a nossa energia, é a ilusão. A gente acha força na realidade. Você pensou que depois de 9 meses de internação ele voltaria curado, né? Depois de 9 meses de internação ele ia voltar como se nada tivesse acontecido. E aí, o que acontece? Você se decepciona. E daí você se decepciona porque, além de ele não ter melhorado, você não sabe o que fazer com ele, né? Você não sabe como lidar. E aí você não tem resultado. E aí você vê ele mal e começa a se sentir impotente. Mas é porque você não sabe lidar com ele. Porque você começa a se iludir. Tanto você não sabe como lidar com ele, que você achou que uma internação de 9 meses seria a cura ou a salvação total. Né? Mas isso não acontece. E é natural. Porque comportamento humano, e o alcoolismo é uma doença do hábito, é uma doença do comportamento humano, ele acontece num contexto. Quando tira a pessoa de um contexto e coloca numa internação, ela pode até trabalhar questões lá, melhorar algumas coisas lá, mas ela vai ser recolocada no contexto natural. E se esse contexto anterior não mudar de alguma forma, e quando eu falo isso eu falo de você, que quer que quem você ama pare de beber, se você não tiver uma estratégia melhor, se você não entender como lidar com a situação, você vai bater a cara na parede, vai se frustrar, vai se iludir, vai ser ingênua na hora errada, vai ser desesperada na hora que não precisa se desesperar. Porque quando você está no escuro, você se desespera à toa, né? Fica apavorada. Meu Deus, onde é que eu vou achar forças? Na realidade, acorda. Né? Se você fica dormindo, imaginando, só desejando que ele mude, desejando que as coisas melhorem, ou imaginando que vai vir alguém e vai fazer por você, que vai viver a sua vida, que vai se relacionar com a pessoa que você ama, vai vir um médico abençoado e ele sozinho vai curar o alcoolismo da pessoa que você ama, você vai se iludir, porque isso não é assim. Claro que profissionais podem ajudar, mas é importante você se manter na realidade, entendendo o seu papel, entendendo o que você precisa fazer. Aí você vai tendo mais segurança, né? Isso vai te dando mais confiança, né? Mantendo o realismo. E
o comprometimento em fazer a sua parte, né? Ao invés de olhar só para o que ele não está fazendo certo. E quando a gente fica focando a nossa energia só no problema e só no que o outro está fazendo errado, isso tira a força da gente. Porque ao invés de a gente usar a energia para olhar para nós, para você mesma, e pensar no que você pode fazer de melhor, você fica sentindo pena de você mesma, você fica se sentindo coitadinha. E aí você quer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai ficar paralisada. E aí você fica sentindo que você não tem força. Mas por quê? Porque você está iludida e sentindo pena de si mesma, né? Sendo que a vida é sua. Você escolheu esse caminho de alguma forma, né? De alguma forma ou de outra, né? Você não é obrigada a fazer nada. Então é aí que eu diria. E outro ponto para achar forças, eu te diria, é outro aspecto da realidade. Uma coisa que eu acho que motiva muito, na minha opinião, é o seguinte, é você entender que a gente vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Tudo que você vai deixar aqui nesse mundo é a tua história. São as coisas que você fez, né? Os relacionamentos que você teve, o tipo de contribuição que você teve para o mundo, a história do que você deixou, talvez até para os seus filhos, você vai morrer. E a pessoa que você ama também vai morrer. E talvez ela pode, enquanto vocês não morrem, o que você pensa que a vida deve ser? Sobre o quê? Né? É sobre o quê para você? Que tipo de história, que tipo de legado você quer deixar? Se você fosse pensar assim, poxa, que tipo de mundo você gostaria que fosse? As pessoas seriam como? E aí você começa a pensar o que é importante para você. Que quando você começa a valorizar e valorizar de verdade, entender o que é importante para você e lutar pelo que é importante para você, não tem como não achar força. Né? Porque aí você para de ter pena de si mesma, você para de esperar coisas dos outros e começa a fazer. Né? Começa a fazer. Você quer que ele pare de beber? E aí, o que você está fazendo? Não é o que ele está fazendo. Beleza, ele fez aquilo. 5% de atenção no problema, 95% de atenção na solução. Assim você vai ganhar muita força. Que mais? Quero muito ajudar meu pai alcoolista, só tenho eu. Todos já desistiram e eu não sei o que fazer. O problema é a solução, tá? O problema é a solução. A maior parte das pessoas, e isso não é só na sua família, é na maior parte das pessoas. Se você for olhar, a maior parte das pessoas quer muita coisa da vida, mas faz muito pouco para ter. A maior parte das pessoas quer resultados, mas não querem trabalhar para ter esses resultados. A maior parte das pessoas desiste fácil, né? A maior parte das pessoas vai se acomodando com um pouco e você já tem esse problema seu é uma solução. Você não é assim. Você quer, todo mundo já desistiu do meu pai, eu não desisti. Para mim, eu não estou feliz assim, eu não quero que isso continue assim. Só que você não sabe o que fazer. E o problema é a solução, porque tem como aprender o que fazer. Se você quer fazer o seu pai parar de beber, você quer ser parte da solução, você pode aprender, né? Mesmo que os outros já tenham desistido. Você precisa lutar para isso, para aprender então. Esse é o ponto, de você se dedicar para aprender. Aí você vai aprender e vai saber o que fazer. Então esse é um problema que tem solução, né? Tem tantos problemas no alcoolismo que não tem solução, incluindo a morte, né? Que eu estava falando agora há pouco. Né? Se dissesse assim, olha, Vitor, meu pai morreu de alcoolismo. Aí é um problema mesmo, assim. Que não, aí realmente dá para dizer, olha, isso aí não tem o que fazer, né? É triste. Mas isso não aconteceu ainda, né? E eu gosto de pensar, e eu acredito nisso, que enquanto há vida, há esperança. Se você usar a sua vida para fazer o que é necessário para conseguir os seus objetivos. Né? Uma dessas coisas já está clara para você, é aprender o que fazer. Né? Você não sabe o que fazer ainda, você aprende o que fazer.
Que mais? Ó, ele fala que ele bebe porque gosta. Fala que a hora que ele quiser parar, ele para. Muito prazer. Essa é a doença do alcoolismo, natural. A maior parte das pessoas que está assistindo, que está vendo essa live, que está assistindo esse vídeo, já passou por isso em algum momento. Natural, faz parte, né, da doença do alcoolismo. Inclusive, uma das formas de manifestação da doença do alcoolismo, por isso que não é uma doença igual a outras, né? Não é igual uma dor de garganta. O alcoolismo é uma doença que afeta uma área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pelo controle de impulsos, pelo sistema de recompensa cerebral. Então, isso tudo faz com que o alcoolista, ele próprio, demore para se dar conta que as coisas estão ruins. Porque ele demora para se dar conta que ele está preso nesse emaranhado, que ele perdeu o controle sobre o álcool, que ele não está conseguindo, demora para se dar conta. E é por isso que eu ensino familiar, porque isso acelera o processo. Isso faz com que, às vezes, até uma coisa que nunca iria mudar, a partir da mudança de alguém, de um familiar, de alguém que se importa, você pode fazer ele reconhecer que precisa mudar e fazer o que for necessário para mudar. É exatamente isso que eu ensino. Né? Você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele não queira hoje, sem deixar de cuidar de si, porque é comum, né? Comum, faz parte da doença do alcoolismo, dizer que para a hora que quiser, que bebe porque gosta, porque a parte do cérebro que dá explicação para as coisas é o córtex, tá? Só que o problema do alcoolismo está uma parte um pouco mais inferior, que é o sistema de recompensa cerebral. Então, ele não faz sentido, ele justifica depois que essa decisão já foi tomada lá atrás, no sistema de recompensa cerebral. Então daí ele vai dizer, eu bebo porque eu gosto. Porque ele não sabe direito porque bebe, porque não tem muita explicação. Aí a mente dele cria essa ideia de que, eu bebo porque gosto. Mas é a doença agindo. E você não é o problema, mas pode ser a parte da solução para fazer ele parar de beber. Né? Então é isso. Meu marido já ficou 10 meses sem beber com um tratamento sem intenção, somente com tratamento em casa. Mas o trabalho dele envolve muito pessoas relacionadas ao álcool e outras drogas. Olha, isso não é impedimento, porque quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa, tá? E a questão é a seguinte, ele tem desafios para ficar sóbrio por conta do trabalho dele, ok. Só que assim, isso não é impedimento. Porque eu tenho inclusive uma aluna que o esposo trabalha com bebidas e ele parou de beber. E aí, conforme você aplicar, conforme você fizer a sua parte para despertar nele interesse e comprometimento em parar de beber, a tendência é que ele faça o que for necessário para se manter sóbrio. Isso pode envolver mudar de emprego ou não. Né? Talvez ele vá decidir, né? Tem outra aluna minha que o marido estava com muita dificuldade de parar de beber na cidade que ele morava e ele próprio falou, olha, eu não vou conseguir parar de beber morando aqui, vamos se mudar? E eles se mudaram de cidade para que ele conseguisse ter mais condições. Porque quem quer, quem está comprometido, e é isso que se espera, que quando você aplica o método ACA para fazer quem você ama parar de beber, esse é o objetivo, é que ele fique comprometido em fazer a parte dele, independente do trabalho que ele tem hoje, independente dos amigos que ele tem hoje, independente do quanto hoje ele quer parar de beber. Isso é despertado a partir da sua forma de se relacionar com ele. Vitor, queria entender por quê. Meu marido, quando bebe nos botecos, tem comportamento diferente de quando chega em casa. Ele fica agressivo e grosseiro. E odeia quando ligo para saber notícia. Tá. A pessoa tem comportamentos diferentes em casa e fora de casa porque o comportamento humano ocorre num contexto. Então é natural que tenham gatilhos para coisas diferentes dependendo do contexto. No boteco, provavelmente, as pessoas que estão lá com ele estão ignorando que ele exagera com álcool, não estão lá para falar sobre o que é bom ou ruim, não estão lá para falar sobre a realidade, eles estão lá embriagados falando sobre besteiras e ilusões e um mundo de embriaguez.
Então não tem a realidade, não é um ambiente que expõe ele a frustrações, né? Então é mais fácil o alcoolista no boteco ser menos grosseiro, vamos dizer assim, né? É mais fácil. E aí você me diz outra coisa. Em casa, se ele é assim, isso deve ter alguma razão, né? Eu não estou dizendo que a culpa é de ninguém, tá? Não é isso que eu estou dizendo, mas tem alguma razão. É diferente dizer que a culpa é de alguém e dizer que tem uma razão. Deve ter alguma razão para em casa ele se comportar assim. E aí, pelo pouco que você me disse, você já me deu uma ideia. Ele odeia quando você liga para saber notícia. Por quê? Imagino eu que você trata ele como se ele fosse um idiota, como se ele fosse um bebezão, como se ele fosse o seu filhinho. Aí você trata o marido como se ele fosse o filho, aí você trata ele como se ele fosse um babaca, um idiota. Saber para ver notícia dele, no momento que ele quer tá lá ele, né? Você está puxando a atenção dele de uma forma negativa, de uma forma aversiva. Você sabe que odeia, ele odeia isso. E aí você aperta o gatilho dele. E aí você provoca ele. Você percebe? Você não é responsável por ele ficar grosseiro, mas você provoca. Entendeu? Você aciona um gatilho nele, ele é responsável, mas você provoca isso também. Você está no meio de um ciclo em que você acaba provocando ele. Mas, Vitor, eu não posso ligar para saber se tenho notícia dele? Que tipo de notícia você quer dele no bar? Você sabe que ele está no bar, você vai ficar ligando para ele para quê? Você infantiliza ele, você se coloca numa posição como se fosse a chata, a aversiva, como se fosse interesse seu saber dele, como se não fosse ele interessado na vida de vocês. Você se coloca numa posição inferior a dele e aí você coloca ele lá em cima. Aí o que ele vai fazer? Não vai tolerar a frustração, porque ele vai se sentir o rei da parada. Tá entendendo? Então, você pode saber sobre como ele tá, você pode buscar mais interação com ele, mas você tem que ter mais malandragem, tem que ter mais inteligência, tem que ter mais estratégia para lidar com isso, tá? Porque senão, o que acontece? Você acaba estimulando nele comportamentos que você não quer que ele tenha, né? Sem perceber. Isso é muito comum. Sem perceber, você acaba estimulando comportamentos nele que você odeia, estimulando ele a reagir com mais grosseria, né? Isso não te torna culpada por ele ser grosseiro, mas faz parte de um contexto que contribui para acionar esse lado que não é bom dele, né? Faz sentido? E aí a confiança, conforme você continua fazendo isso, a confiança dele em você vai diminuindo. E a sua também, dele, vai diminuindo, né? Porque aposto que quando ele faz isso, você também fica menos disposta a ser colaborativa com ele, não é mesmo? E aí você vai se enfiando num buraco que você próprio está cavando, por não saber como lidar com ele. Tá entendendo? Faz sentido isso aí? Ó, outra pergunta. Meu namorado ontem falou que quer parar de beber, mas não tem forças. Por que isso? Dois motivos. O primeiro motivo é: parar de beber é difícil. É difícil. É uma mudança de comportamento. Envolve um monte de coisa. A doença do alcoolismo causa desejo de beber. É difícil parar de beber, exige um trabalho dele. Exige esse trabalho, exige um comprometimento dele. Não é uma coisa banal que simplesmente, eu decidi que não vou mais beber. Eu decidi que eu não vou mais usar camiseta preta, vou usar só outras cores, então eu vou lá e vou comprar camisetas de outras cores. E vou jogar fora todas as minhas camisetas pretas. Não é simples assim. Parar de beber envolve realmente esforço. Não é algo banal. Agora, tem uma segunda coisa. Quando ele te diz que ele quer parar de beber, mas não tem forças, o que ele está te dizendo é: olha, eu até quero parar de beber, mas não a ponto de fazer o que é necessário para eu parar de beber. Eu até quero parar de beber, mas eu ainda não me sinto pronto, eu ainda não desejo a ponto, eu ainda não estou para me comprometer no nível de enfrentar os desafios na jornada de parar de beber. Isso é comum também no ser humano, tá? Não é só de alcoolista, não. Tem gente falando assim: Vitor, olha só, o meu sonho é que o meu esposo deixe de beber, mas eu não tenho forças. Mesma história. É uma desculpa, uma historinha que a pessoa conta porque ela também, eu até quero, mas se for fácil, eu até quero, mas se vier do céu, eu até quero, mas se alguém estalar o dedo e modificar a minha vida. Tá entendendo? Então, isso é um sinal de que ainda falta
comprometimento por parte dele para fazer o que é necessário e buscar forças, né? Porque não adianta a gente esperar que a força venha para a gente fazer as coisas. A gente precisa fazer as coisas e aí a força vem. Ah, eu quero fazer que eu amo parar de beber, mas eu não tenho forças. Então você vai buscar, vai começar a fazer o que é necessário, vai buscar um apoio, vai buscar um acompanhamento, vai buscar o curso ACA, por exemplo. E aí você vai no caminho trabalhando e ganhando força, porque isso vai te dando força, isso vai te fortalecendo. É tipo assim, eu quero correr uma maratona, mas eu não tenho força. Então eu não corro nada. Não. Você quer correr uma maratona? Natural não ter força no começo. Mas aí você vai dar um passo, dá outro passo, na direção certa, né? Vai dando um passo, outro passo, quando você vê, você fez tudo. Né? Mas está entendendo? A questão principal é o comprometimento. Que fácil não é, claro que não é fácil. Por isso que exige comprometimento. Mas quando dizer que não tem forças, é uma desculpa. Por que no diálogo sóbrio ele sempre coloca a culpa no outro? Tá? Por que um alcoolista, mesmo quando está sóbrio, você está dizendo que no teu caso ele coloca sempre a culpa em outras pessoas? Isso é um mecanismo psicológico chamado tecnicamente de projeção. Né? Ele acontece quando a gente está lidando com as coisas de uma forma imatura. Né? É um mecanismo de defesa emocional imaturo, em que a gente começa a projetar, tirar de si a responsabilidade pelo que está acontecendo de errado. É tipo assim, o adolescente que acha que os pais são os causadores de todo o problema da vida dele, né? Então o alcoolista faz isso quando ele está com dificuldade de lidar com as emoções dele. O que você pode fazer a respeito disso? Primeira coisa, ser maior que isso, né? Você não entrar num jogo de quem é culpado, porque esse é um jogo infantil, né? Esse é um jogo infantil. O mundo não é preto e branco, o mundo é cinza, né? É cinza. Ninguém é culpado, 100% inocente de nada, né? Se for olhar bem assim, ninguém é 100% culpado, 100% inocente. É raro isso acontecer. E aí, como um adulta, vendo que ele culpa os outros, entendendo isso como uma manifestação de uma defesa imatura, emocional, que demonstra uma dificuldade de lidar com os sentimentos, você faz o quê? Tem até uma dica. No curso A que eu ensino, tem uma aula inteira só sobre isso. 40 minutos só explicando sobre como lidar com essa situação. Mas só para você ter uma ideia, assim, o que você vai fazer? Você vai ouvir ele sem defesa. Vai ouvir, é a opinião dele. A opinião do outro não precisa te ofender. Ela incomoda quando isso pega em alguma coisa que a gente tem insegurança. Mas aí você vai ouvir, vai entender, vai filtrar, vai ver o que é que faz sentido, vai assumir a responsabilidade pela parcela que for real, se tiver uma parcela mínima. É verdade, tem essa parcela de culpa, então você vai assumir, reconhecer a realidade que exista nisso, que pode ser que exista alguma realidade nisso, e aí ele pega e amplifique uma realidade menor, né? É por vocês que eu bebo. Tá exagerando, mas talvez tenha alguma coisa no caminho que realmente... Porque eu vejo muitas alunas minhas que depois que entram no curso ACA me contam o seguinte: falou, Vitor, eu comecei a perceber que o meu marido, ele sempre me dizia: quando você faz isso, você não me ajuda, você está me atrapalhando. Mas eu nunca achei que era sério o que ele estava dizendo, nunca levei a sério o que ele falava. Então começa a ouvir de verdade, com o ouvido aberto. Tá, o que ele está dizendo? Poxa, você fica me ligando 10 vezes por dia, isso me incomoda. E aí eu fico estressado, eu bebo mais. Se for isso. Ele está jogando a culpa em você, né? A culpa é dele, a responsabilidade é dele. Só que se você fica ligando para ele 10 vezes por dia e ele está te alertando quanto isso dificulta para ele, aí cabe você olhar e falar, não, poxa, olhar para você. Tá entendendo? Se não tiver nenhuma parcela de responsabilidade, você pode, como um adulto, olhar para isso e falar, não, eu entendi, você pensa isso, você tem essa opinião, né? Nós pensamos diferente a respeito disso. Né? A gente não precisa discutir, brigar e se debater porque tem uma opinião diferente sobre um aspecto. Né? Tá entendendo? Isso vai ajudando a criar um diálogo melhor para que até abra a possibilidade de conversas mais maduras. A Débora está falando, vamos ver. Débora, você está no curso ACA? Só me diga isso.
Tenho dificuldade de identificar os gatilhos, pois ele bebe por qualquer motivo. Se está triste ou feliz, se a vida está ruim ou ótima, se nosso relacionamento está bem ou com dificuldades. Se está frio, bebe para esquentar, se está calor, para refrescar, se está feliz é para comemorar, se está triste é para afogar as mágoas. Débora, esse quase um poema que você descreveu, né? Um poema trágico, dramático, que expressa o alcoolismo, né? O alcoolismo, ainda mais, quanto mais avançado ele está, mais os gatilhos são quase tudo é gatilho. Quase tudo vira gatilho. Só que você já está... Tenho dificuldade de identificar os gatilhos. Você já me deu uma lista enorme de gatilhos. Eu acho que o problema não é que você está com dificuldade de identificar os gatilhos. É que você se assusta por reconhecer muitos gatilhos. E aí você fica imaginando, talvez... E aí eu posso só supor, né? Você não me disse. Mas eu posso supor que você fica achando que talvez você tenha que tirar os gatilhos. Que só sem os gatilhos ele vai parar de beber. Quando não é isso, não. Só que... Porque assim, ó... O relacionamento estar bem, e talvez você está confundindo uma coisa, né? Até por isso que eu perguntei se você está no curso ACA, que pode gerar essa confusão mesmo para quem está chegando. Que é, você pode estar confundindo, e aqui mais uma vez eu estou presumindo, você não disse isso, mas eu estou presumindo pelo que eu li que você escreveu, que você diz assim, ó, mas se o nosso relacionamento está bem, ele também bebe. Fazer quem ama parar de beber não é meramente você ficar quieta, evitar conflitos e fazer de tudo para o relacionamento ficar bem. Não é isso. Não é isso. É você ter ações construtivas para resolver os problemas. Isso tende a diminuir o conflito, mas tem horas que isso tende a aumentar o conflito. Você está entendendo? Então, não é o termômetro, você não deve evitar simplesmente como única estratégia buscar evitar gatilhos. Ah, ele não gosta que eu peça para ele levar o lixo, mas é o que se espera dele das tarefas domésticas. Mas sempre que eu relembro ele sobre levar o lixo, ele fica chateado e bebe. Então aí você vai começar a você levar o lixo, por exemplo. Isso seria péssimo. Isso não seria legal. Então perceba, não é retirar todos os gatilhos. O caminho não é esse. O caminho é você aplicar o método ACA como um todo, né? Que envolve uma série de questões que às vezes é tirar conflitos, às vezes é aumentar conflitos, né? É a dose certa daquela influência que você vai fazer para ele mudar. E aí, conforme ele for evoluindo, ele próprio vai ou resistir a alguns gatilhos e vai ficar mais forte para eles, ou ele vai se afastar de alguns gatilhos para ele conseguir ficar mais forte, para conseguir se manter sóbrio, tá? Então não fique, porque é um caminho assim, é tipo assim, é insustentável você ficar pensando o dia inteiro qual é o gatilho e como é que eu vou mexer no gatilho, que você está pegando só uma parte do processo, né? O gatilho é só uma parte da parada. Se você pegar só isso, você vai ficar sem recursos que vão deixar isso mais sustentável a longo prazo, para você realmente fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, né? Senão você vai gastar muita energia à toa, igual a história do faixa branca, né? Que por não saber o que faz, ele atira para um lado errado e gasta energia, e corre muito para o lado errado, né? Meu marido bebe todos os dias, que está de folga. No caso, trabalha um dia sim e outro não. Já não aguento mais. E ele disse que não vai parar de beber. Será que eu dou uma lição? Será que eu digo algo duro? Ou será que eu pego como é sexta-feira, eu ignoro? Olha o dilema que eu fiquei agora. Essa pergunta, será que eu deixo passar? Eu faço o Vitor queridinho ou será que eu faço o Vitor que quer ver as coisas diferentes? O que você acha? Você prefere que eu pegue mais leve? Posso pegar mais pesado? Porque eu acho que eu vou dar uma resposta que vai desagradar um pouco você que está me assistindo. E não, longe de mim, o meu objetivo aqui não é te agradar o tempo todo, não. Não é esse. Mas é manter um nível assim que você não se sinta ofendida numa live. E como eu não te conheço, eu não sei até que ponto você pode achar muito forte algo que eu vou dizer. Mas eu acho que eu vou dizer porque tem a chance de você aproveitar isso para o bem. Então vou falar, olha o que ela diz o seguinte: meu marido bebe todos os dias que está de folga. No caso, trabalha um dia sim e outro não. Já não aguento mais e ele disse que não vai parar de beber. Tá? Então veja a minha resposta um pouco mais dura. É a seguinte: eu estou vendo aqui nesse discurso seu palavras. Palavras. E o que faz diferença de verdade, ao longo do tempo eu aprendi
que a gente precisa ouvir muito mais o que as pessoas fazem do que o que elas falam. O alcoolista dizer que não vai parar de beber é igual uma criança dizer que vai continuar na pré-escola o resto da vida, ou que nunca mais quer ir na aula. É igual, porque é interessante, não é engraçado, mas é curioso e é lamentável, mas olha como é engraçada a mente da gente. Se o alcoolista falasse para você no dia seguinte, de um porre, assim, vamos imaginar que tem gente que fica com ressaca, tem gente que não. Mas vamos imaginar que depois de um porre ele acordou e falou: eu nunca mais vou beber. Eu duvido que você acreditaria, tanto quanto você fica pega por essa palavra dele, de dizer que não vai parar de beber. Porque são palavras, como diria Cássia Eller, palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. E isso que eu disse para ele, eu ainda não peguei pesado, agora que eu vou pegar pesado. Vale também para você. Quando você me diz que você não aguenta mais, eu não acredito. Eu não acredito que você não aguenta mais. Eu tenho certeza que você aguenta mais. Sabe por quê? Porque não chegou ainda o seu dia do chega. Não chegou ainda o seu dia do chega. Sabe como é que é? Quando a gente não aguenta mais, é o dia do chega. E no dia do chega, a gente olha e bate no peito e fala: não, eu não vou mais aguentar isso. Eu vou fazer algo a respeito. Aconteceu comigo recentemente, o meu dia do chega, para o meu peso. Eu estava cuidando da minha dieta e tal, alimentação, fazendo exercício e parei, dei uma folgada aí, comecei a me ocupar, enfim, uma coisa e outra. Quando eu vi, eu cheguei a um marco de, para mim, 83 quilos. Que é um peso que para mim, eu olhei na balança e pensei: meu Deus, não aguento mais. É o meu dia do chega. Porque com 81 quilos eu só ensaiei isso. Não tinha chego o meu dia do chega. Eu não aguento mais engordar. Mas chegava sexta-feira à noite, dava vontade de pedir um iFood, um lanchinho, né, gostoso, um X, um negócio, né? Uma pizza, uma lasanha, uma doce, né? Eu tava comendo uns negócios doces que eles entregam em casa, assim, uma esfirra com chocolate com morango. Creme de leite com Nescau e aquelas bolachas Maria, sabe? Pra mim é uma delícia. Churrasco, adoro, picanha, sempre que eu posso, faço, gosto muito, como bem. Mas não tinha chegado o dia do chega pra mim. Aí com 83 quilos, não, foi meu dia do chega. E aí acabou. Aí sim, eu parei de reclamar, o quanto é difícil, né? Fazer dieta, o quanto eu preciso, meu Deus, eu não aguento mais, olha, toda sexta-feira eu tô comendo porcaria, e não era só sexta-feira, outros dias também. Mas não tinha chego o dia do chega, porque quando chegou o dia do chega, eu fiz alguma coisa. Fui lá, busquei um nutricionista, fui lá, busquei uma academia, fui lá e fiz. Hoje eu fui na academia, a minha vontade de ir na academia era zero, era negativa, eu tava torcendo para acabar a luz, mas eu fui. Você entende? Isso que acontece quando chega o dia do chega. Você faz o que tem que ser feito. Você não fica se lamentando, você não fica com pena de você. Você fala: chega, eu vou fazer o que for necessário, eu não vou viver mais assim. E se o seu objetivo é fazer que você parar de beber, e realmente você não aguenta mais, aí eu te pergunto, só vai mudar a hora que você bater no peito e falar: chega. Hoje é o dia do chega, você não precisa esperar acontecer uma coisa trágica. Eu não aguento mais. Bobagem! Você vai mostrar isso a partir das suas atitudes. Quando você está comprometido em fazer alguma coisa mudar, né? Se você quer fazer ele parar de beber, você vai mostrar isso com as suas atitudes. Meu marido bebe todos os dias à noite, no bar. Volta, continua bebendo em casa. E fica muito infantil. Quando ignoro, aí ele tenta me provocar para brigar. Se ele tenta te provocar para brigar, e ele consegue brigar, ele vai continuar te provocando cada vez mais, porque ele aprende que, te provocando, ele consegue o que ele quer. Tá entendendo? Que é o quê? Porque a atenção é muito valiosa. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Às vezes você acha que você vai brigar com a pessoa e você vai estar fazendo ela perceber que ela precisa mudar, mas não. Às vezes a pessoa quer a sua atenção, ela te provoca para ter a sua atenção. Aí você vai lá e dá atenção na hora errada. E aí você vai criando um monstrinho na sua casa. Fala assim,
e depois ele vai na casa da mamãe dele e se faz de vítima. Já fez a família dele toda ficar contra mim, porque eu sou contra ele beber, porque sou a louca, a chata. Então seja bem-vinda, né? Comemora, de certa forma. Não aceito o rótulo de louca e chata, mas tem um monte de gente que não vai gostar quando você se posiciona, entendeu? Quando você se posiciona, você para de ser uma pessoa morna. Você para de ser uma pessoa morna. Você vai agradar alguns e você vai incomodar um monte de gente, porque a maioria das pessoas é levada com a maré. Quando você se posiciona, você quer alguma coisa diferente, as pessoas que estão indo num caminho diferente, ou sei lá, você quer ser uma pessoa melhor. As pessoas que não estão tentando ser melhor, de uma forma ou de outra, elas vão tentar dizer que você é louca, que você é chata, que não faz sentido. Eu passei por isso quando comecei a fazer conteúdo para a internet, né? Colegas achando que eu virei blogueirinho ou coisas assim. Mas eu acho que é um sinal de que a gente está indo para o caminho certo, né? Se você está fazendo aquilo que está dentro do seu coração, que é justo, que é digno, que não ofenda ninguém, que não invada o espaço de ninguém, que mantém a dignidade com as pessoas, né? O respeito com você e com os outros, a família dele achar que você é chata não vai te atrapalhar. O que vai te atrapalhar é você não fazer a sua parte. Né? Você realmente querer caçar briga, descer para o nível deles e começar a brigar com eles. Né? Eu acho que você tem, o seu foco, eu recomendaria para você, é lidar com o seu esposo. A família dele vem depois, é consequência, mas lida com ele, entre vocês primeiro. Nem deixa chegar esses papos no seu lado aí. Nem deixa chegar, né? Se você puder. Porque, né? E vai se juntando com pessoas que pensam igual a você. Por isso que eu gosto de falar que nós aqui, né? Eu falo para os meus alunos do curso ACA, né? Que nós somos 1%, né? Tem um monte de gente aí que fala sobre que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, que alcoólatra nossa, como é que você ama alguém que bebe demais? O povo fala muita bobagem, né? Fala muita bobagem, falta muita compreensão, mas como diria um cara muito famoso, né? Perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que dizem. Ok, tá tudo certo, ninguém precisa pensar igual a gente, mas eu acho que cada um de nós precisa viver aquilo que é importante dentro dos nossos valores, né? Mesmo que os outros vão te achar chata, né? Porque incomoda, né? Ver uma pessoa que é capaz de não beber incomoda alcoolistas em geral, incomoda. Quando eles não estão bem, né? Incomoda. Quando eu tô gordinho e eu olho para alguém que tá em forma, né? Incomoda um pouquinho, poxa, podia estar assim, mas não tô, né? Incomoda um pouquinho. Então tem que ter maturidade para não entrar nessa. Ó, eu não aceito bebida em casa, mas ele bebe praticamente todos os dias. Se eu brigo, ele bebe. Se eu não brigo, ele não bebe, ele bebe também. Então, olha só que doideira, né? Eu sei, e eu não quero, é que pra mim, eu tenho que às vezes me lembrar, ter humildade, né? Porque eu sei que muita gente que está chegando agora tá muito perdida, é natural, tá? É natural que quando você tá no começo, você chegar meio sem, poxa, Vitor, eu não tô sem eira nem beira, não sei onde é que eu tô, não sei o que eu tô fazendo, e aí fica se questionando, Vitor, mas você fala aí sobre não brigar. Aí eu vou lá e não brigo com ele, e ele bebe. Se eu brigo, ele bebe. Se eu não brigo, ele bebe também. E aí? Aí eu vou te falar, é o seguinte, imagina que você, deixa eu pegar um exemplo, imagina que você precisa, deixa eu pensar num exemplo, tá, deixa eu imaginar, não, esse não é um bom exemplo, eu vou achar um bom exemplo, só um pouquinho que eu vou achar um bom exemplo. Não sei se eu vou achar o exemplo, mas eu vou falar o conceito e aí no meio talvez eu lembre o exemplo. Quando você pensa que se eu brigo ele bebe, se eu não brigo ele não bebe, isso mostra para mim que o seu raciocínio ele tem duas opções, brigar e não brigar. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas e dentro dessa caixa de ferramentas você tem uma caneta azul e uma preta. E aí você quer desenhar uma parada que seja vermelha. E aí você fala, não, eu pinto com a caneta e pinto com a outra. E nenhuma das duas, o desenho fica vermelho. Mas é porque você, às vezes, nem percebeu
que você está com um estojo com apenas 2 ferramentas. E quando você não tem conhecimento, é isso que acontece. Você não enxerga as possibilidades de mudança porque você consegue enxergar só até onde você sabe. E aí, se tudo que você sabe se resume a 2 canetas, você não vai conseguir fazer um desenho de outra cor, a não ser que você abra o seu leque de conhecimento para que você entenda o mundo de coisas que podem ser feitas, que não são apenas brigar ou não brigar. Tem muito mais do que isso. Porque daí, se eu brigo, ele bebe. Se eu não brigo, ele bebe também. É porque tem tanta coisa além disso que é irrelevante se você briga, ele bebe. Se você não briga, ele não bebe. Ele bebe. Tá entendendo? É irrelevante. Isso não significa nada. Só significa sobre se vai dar certo ou não. Só significa que o seu repertório, por natureza, por estar começando agora, ele é um repertório ainda inicial, né? O seu estojo de ferramentas é ainda uma faquinha sem ponta. Né? Uma faquinha, não, uma tesourinha sem ponta, do pré-escola. É assim, quando você não sabe as habilidades, quando você não tem a habilidade, você não tem o conhecimento para fazer quem você é uma parar de beber, é como se você estivesse indo para a guerra com uma tesourinha sem ponta. E aí você olha, mas eu estou tentando cortar e não corta esse papelão. É que a tesourinha sem ponta, ela não é para isso aí. Quando você, vamos lá, daí você pega, quando você começa a entender, você percebe, não, para cortar um papelão, talvez eu tenha que pegar um estilete. Tá, então eu pego o estilete e passo facilmente e corta. Quando você estava lá mastigando um pedaço de papelão e não saía do lugar. E aí não tem como cortar papelão, né? Não sei como deixar isso mais claro que isso. Espero que tenha ficado claro. Olha, a Vivi perguntou aqui, por que o alcoólatra é tão egoísta? Mas Vivi, será que você não é mais egoísta que ele? Prova para mim que não é. As pessoas são egoístas. As pessoas são egoístas. Quer que eu te dê uma prova disso? Nem te conheço, nem me lembro de ter falado contigo. Como é que eu vou saber? Vitor, credo, como é que você sabe que eu sou egoísta? Porque o egoísmo, de certa forma, é natural. Eu aposto que você se preocupa muito mais com, sei lá, uma espinha, ou uma ferida que nasceu na sua pele, ou uma unha encravada sua, ou com o cheiro do ralo na sua casa, começou a cheirar mal, ou sei lá. Você se preocupa muito mais com uma ferida que você tem no pé do que com a fome na África. Você é egoísta pra caramba, hein? Você é egoísta demais. Você não acha? Tem gente morrendo de fome lá. Você tá aqui. Você não está fazendo ações voluntárias aí, né? Você vai lá trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Tem um monte de gente passando fome por aí, você não faz nada, ou faz pouco, poderia fazer mais. Por que eu estou brincando um pouco com isso? Porque, primeiro, eu acredito que é legal a gente entender um pouco sobre pessoas. A gente vai entender que é inviável você ser totalmente altruísta o tempo todo. Ter um nível de egoísmo é uma função necessária. Uma pessoa que não é nada egoísta, ela é um pé no saco. Uma pessoa que não tem um egoísmo saudável, ela é um peso para a vida dos outros, está sempre cobrando os outros. Mas você não fez aquilo para me deixar feliz. Mas não sei o quê. Porque você deixa de cuidar de você, achando que a Madre Teresa de Calcutá, uma ova, não é nada disso, mas você fica nessa ilusão aí, e aí você começa a achar que o outro é egoísta porque ele não deu o que você queria, porque você achava que ele tinha que dar, porque na sua cabecinha egoísta, as pessoas te devem coisas, e aí a primeira coisa que você faz quando olha para alguém que não está fazendo aquilo que você quer, é julgar, é apontar o dedo, falar, como ele é egoísta. Mas eu vou além, vou dizer o seguinte, o egoísmo exagerado, claro, se preocupar com outras pessoas pode também ser um sinal de saúde mental. Você cuidou de você está cuidando da sua casa, está cuidando da sua vida, está cuidando das suas coisas, você cuida de você, você se importa com você. E aí você, além disso, você quer ver as pessoas ao redor se sentir bem. Aí sim, isso é ótimo. E às vezes o alcoolista não tem essa sanidade mental ainda para se preocupar com os outros, porque a dor dele está tão grande. Pode não parecer, mas a dor dele está tão grande que ele está tão envolvido em si mesmo, porque pensa só, quando você está com dor, não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo hoje ainda, eu fui subir um degrau, eu pisei, bati o dedinho assim, o dedinho do meio do pé, aquele dedinho, pau, bateu na quina. Eu fiquei uns 5 segundos, que talvez se morresse alguém na minha frente, eu não ia fazer nada aqueles 5 segundos, porque eu estava sentindo tanta dor que eu só conseguia pensar em mim e no meu dedo. Então foram 5 segundos de um egoísmo total. Tá entendendo?
Então, a pessoa que está sofrendo, que está com dor, é natural ela não olhar para os outros. Isso é um empobrecimento da própria vida. É uma infelicidade para si. Você não ter a capacidade de olhar com amor para os outros é uma infelicidade. É uma tristeza. E aí você olha para a pessoa que, ó, ele é egoísta e aponta o dedo. Você não está ajudando, você está entendendo? Você não está sendo maior que ele, que a doença dele. Você está, de uma maneira infantil, se comparando, ou mas ele não dá o que eu quero. Acorda, ninguém te deve nada. Essa é a vida adulta. As pessoas vão te dar mais coisas quanto mais você der para elas. Natural. Né? Quanto mais legal você for, mais as pessoas vão gostar de você. Quanto mais valor você der para os outros, mais eles vão dar para você. Quanto mais você se lidar bem nos seus relacionamentos, mais você vai receber amor, atenção, tudo. Quanto mais você trabalhar bem, mais dinheiro você vai ganhar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Por que o alcoólatra é tão egoísta? Por que você é tão egoísta de falar isso dele? O cara tá doente e eu não tô com pena nem dele nem de você, tá entendendo? O cara tá doente, não justifica também, mas percebe como o julgamento, ele contamina, ele empobrece e ele ele vai envenenando, ele vai apodrecendo, vai te deixando amargurada, azeda por dentro, porque você fica julgando demais e olhando de menos pro que você precisa fazer, né? Para mudar isso. E às vezes, ó, eu vou além ainda. Porque, assim, ó, é muito injusto dizer que o alcoólatra é egoísta. É injusto e muito alcoolista pensa isso de si mesmo. Um dia eu estava trabalhando numa internação psiquiátrica em Porto Alegre, e aí eu estava atendendo um rapaz, né, um senhor, que ele chegou com o irmão dele e a cunhada. E aí estavam dizendo assim: Vitor, olha só, doutor, eu preciso internar esse meu irmão aqui, ó. Ele é um alcoólatra, faz muitos anos já que ele bebe, e ele não ajuda em nada em casa, ele não trabalha, ele fica usando o dinheiro da minha mãe, e a minha mãe já é idosa, ele só dá preocupação pra gente. E ele contando, né, o irmão contando, e o alcoolista que ia internar parado assim, né, com a cabeça baixa, claramente envergonhado. Aí eu parei e falei assim: fulano, eu nem conhecia eles, né, mas ouvindo isso, eu falei assim: fulano, como é que você se sente quando você escuta o seu irmão falar isso de você? Ele me respondeu o seguinte: olha, primeira coisa, eu acho que é verdade, meu irmão tem razão, e eu penso que eu sou um lixo. Eu penso que eu sou um lixo. É isso que eu penso de mim. E aí, mas ele falou como sabe, da alma dele saiu isso. E aí eu perguntei para ele o seguinte, falei: fulano, e o que você sente vontade de fazer quando você escuta isso e você pensa que você é um lixo? E ele falou: doutor, eu vou falar para vocês a verdade agora porque eu realmente quero mudar, mas eu vou ser honesto para ver se vocês podem me ajudar. Mas a vontade que eu sinto é de beber. A vontade que eu sinto é de beber. Da vontade de ir embora, de me afundar na garrafa. Vou ser honesto com você. É essa a vontade que eu sinto. Não vou fazer isso, eu vou me internar. Ele se internou. Mas ele disse: é essa a vontade que eu sinto. E daí quando você me fala por que o alcoólatra é egoísta, eu acho que você não está enxergando a pessoa por trás da doença. Você está confundindo a doença com a pessoa. E tem uma pessoa lá atrás da doença, desesperada, presa num labirinto, que você não consegue nem enxergar ele lá dentro. Ele está invisível para você. Aí ele parece para você um idiota, um egoísta, um bebezão, quando ele é uma pessoa que até pode se comportar assim, mas ele é muito mais do que isso. Tem um ser humano atrás disso que fica apagado por essa maldita doença do alcoolismo. E um dos mecanismos que o alcoolismo faz para matar a pessoa que você ama é justamente esse. É fazer você sentir raiva, é fazer você sentir desprezo, é fazer você sentir aversão e abandonar ele. Igual um leão na savana faz para caçar o gado, né? Já viu aqueles Discovery Channel? Que o grupo de leões, como é que ele faz para caçar um gnu, né? Aqueles búfalos enormes lá. Um leão sozinho não consegue pegar uma manada, os búfalos andam sempre em manada. O leão, se entrar no meio ali, ele é atropelado pela manada de búfalos. Ele não come, ele vai morrer de fome. Só que como é que os leões fazem para se alimentar? Eles começam a provocar um búfalo para ficar para trás. Eles começam a afastar o búfalo da manada.
Eles começam a separar ele da manada, começam a isolar ele. E isolado, ele é presa fácil. E aí eles começam a cercar o búfalo. Porque isolado, daí a manada já foi e aquele lá ficou para trás. Aí morde o pé dele, ele começa a tropeçar. Morde, ele começa a ficar mais lerdo e ele começa a ficar para trás. E aí vira o banquete dos leões. É isso que o alcoolismo faz embaixo do seu nariz. Ele faz você ficar com raiva, ele faz você achar que não tem mais jeito, ele faz você sumir. E aí a última chance, muitas vezes, daquela pessoa ter uma chance de sobreviver, vai embora. E a doença do alcoolismo acha isso, né? Se a gente for personificar ela, maravilhoso. Porque daí ela se propaga, né? E aí vem mais uma história, daí morre essa pessoa, aí mais uma história para os ignorantes olharem e pensarem: viu como o alcoólatra não recupera mesmo? Viu como o alcoólatra ele não ajuda em nada, ele é um lixo e dá um alívio quando morre? Viu como as pessoas sofrem porque o alcoólatra é o problema da sociedade? O problema da sociedade é muito maior do que o alcoolista, muito maior, e é muito mais antigo, e a gente faz parte dessa sociedade. E vai deixar isso continuar sendo assim? Você não é o problema, né? Vai julgar os búfalos que foram embora? Só que você não é um animal da savana, né? Você é um ser humano que consegue enxergar se quiser e consegue fazer diferente e poder, quem sabe até, mudar essa história. Raiva de si mesmo. Falando assim, olha, ele falou que está com raiva de si mesmo. Você já pensou? Ele falou assim, ó, meu esposo é calado, ele desconta na bebida, ele diz que ele tem raiva dele mesmo. Você já teve raiva de si mesmo? Já teve? De verdade. De verdade, imagina o que é. Se você não teve, imagina. Se você já teve, você tem uma ideia. Mas imagina ter raiva de si mesmo. Raiva, assim, do tipo assim, nossa, que raiva de mim mesmo. Tipo, quase um nojo de si mesmo. Aquela vontade de assim, ó, se destruir. Você já teve numa situação tão ruim? Eu já cheguei bem perto disso na vida. Eu consigo imaginar o que é estar com raiva de si mesmo a ponto de se afundar na bebida. E se afunda mesmo. E muitas vezes o que a gente precisa nessas horas, e ninguém é obrigado, mas o que a gente precisa nessas horas é da ajuda de alguém que tem amor. Né? Porque amor é saúde mental, e o amor ele não diminui. Quando você dá amor, quando você vive coisas com mais amor, você não fica com menos, você fica com mais. Então se você passar a alimentar amor dentro de você e olhar para o que tem de bom na vida e não se perder no ego, não se perder nas pequenas coisas, você vai morrer. Para de ser orgulhosa. Tá entendendo? E se tá ruim assim, a vida é sua, você que escolheu tá nessa, tá entendendo? Ah, meu marido me faz mal. Então você não foi embora porque você não quis. Tá entendendo? Ah, não é tão simples assim. Não é, mas e aí? Você vai ficar só reclamando? Já não chegou a hora de fazer alguma coisa para mudar isso? E não é só você que sofre, são seus filhos. Se você tem filhos, ou outros familiares, ou outras pessoas. Né? Então para de viver uma vida morna, que no fim das contas é isso que você vai se acostumando a levar, né? Se você não age de verdade para fazer quem você é parar de beber. Para de levar uma vida morna e passa a agir. Então é isso aí, essas foram as perguntas que eu respondi hoje, espero que você tenha gostado. Se você quiser participar ao vivo, fica de olho nas minhas redes sociais, para você participar e mandar suas perguntas. Deixe suas perguntas também nos comentários, se por acaso eu não respondi alguma que você adoraria que eu respondesse, ou que você gostaria que eu respondesse, tá? Geralmente, sextas-feiras à tarde, acontecem essas lives de pergunta para o Vitor. Então é isso aí, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, no Instagram, no Facebook também, compartilha com outras pessoas. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!